E aí, beleza? Aqui é o Kevin do kevinbk.com e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês como eu criei um site com mais de 6.000 páginas em uma dúzia de idiomas diferentes, com páginas de conteúdo rico, apenas usando a inteligência artificial. Esse aqui é um site que eu criei em apenas poucas horas, praticamente. É claro que eu fiquei o dia inteiro mandando prompt para poder corrigir isso, corrigir aquilo, adicionar mais funcionalidades, etc. Mas eu quero mostrar para vocês um pouco desse projeto que eu tive umas ideias e para vocês entenderem como é que funciona a estruturação, as ideias de um projeto. Primeiro que estamos na onda da Copa, né? Então as pessoas só querem falar de figurinhas de Copa, álbum de Copa. Então eu pensei em criar algo nesse sentido. Meu arrependimento foi não ter criado algo antes. Eu acabei demorando demais, talvez eu perdi um pouco o time. Então eu fiz esse site aqui com 980 figurinhas e ele tá em português, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano e alemão. Então ele é realmente um site completo, tem aqui as páginas de cada figurinha e aí você clica na figurinha, aí você vai ter detalhes do jogador, vai ter as opções de você comprar na Amazon ou em algum outro site com afiliado. Tem como você adicionar a figurinha no seu álbum, porque eu também fiz um checklist, um álbum digital de figurinhas que você pode compartilhar com outras pessoas. E tem várias informações, atributos do jogador, história do jogador, código da figurinha, nascimento, altura, todos os dados que costuma ter na figurinha aqui, nível de raridade da figurinha. É realmente uma página completa, eu fiz ela pensando em otimização do Google, apesar de o SEO estar cada vez mais difícil, ainda dá para você criar uma coisa rica assim, um SEO programático. Aqui eu fiz também jogos, desafios, né, que eu usei o meu subdomínio, que no domínio principal ele é focado em jogos de DLE, então também criei uma versão aqui de DLE, onde você tem que digitar o nome do jogador e aí você verifica a altura, o clube, o ano que ele nasceu, se é menor ou maior, até chegar no jogador correto, o jogador do dia. E também tem um modo aqui que você, pela imagem, tenta acertar o nome do jogador. Você vai dando os palpites aqui, você tem no máximo 5 chances, e aí você tem que tentar adivinhar o nome do jogador. Então esses aqui foram alguns dos jogos que eu criei, aqui mais uma vez mostrando a checklist. Eu coloquei esse loading que você viu aí, o site ele carrega muito mais rápido, né? Porque ele é feito em JavaScript com IA e tudo mais. Então ele é instantâneo, mas eu coloquei esse loading para poder esperar o anúncio do AdSense carregar, para poder aumentar o viability. Às vezes as pessoas não gostam de fazer isso porque atrapalha no page speed da vida, mas o que eu fiz? Eu coloquei para ele carregar esse preloading apenas quando a pessoa já visitou, já entrou numa página e vai de uma página para outra. Isso ajuda você não conseguir pontuações baixas de CLS. Também não fere as regras do AdSense. Não é como se você estivesse carregando sem esperar para os boots e esperando para o usuário. Não, o usuário quando entra também ele vai ter instantaneamente a página. Só quando ele vai de uma página para outra. É como se fosse o loading mesmo de um site JavaScript. E aí eu coloquei para a pessoa salvar aqui as figurinhas que ela já tem no álbum dela. E ela pode gerar um link e esse link ele é compartilhável. Você compartilha ele com outras pessoas, para as outras pessoas verem as figurinhas que você já tem e tá faltando. E ele salva as informações no local storage do navegador. Então a pessoa ela vai ter aquilo lá sem inspirar, não é um tipo um cache, não, é local storage mesmo. Também coloquei alguns produtos de afiliados aqui, uma página de produtos para recomendar algumas negócios de guardar figurinhas, os sleeves e outros produtos que eu vou colocar aqui na frente. Tudo isso aqui foi inteiramente feito com IA. Eu usei o Astro dessa vez, eu não sou muito fã do Astro, na verdade é porque eu não conhecia ele, né? Eu pensava que ele era um pouco dependente demais de bibliotecas e tudo mais, então eu sempre estava usando o Ono. Mas caso você não tenha entendido o que eu estou falando aqui, eu recomendo você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vai ter o link aqui na descrição. Lá a gente está falando sobre Cloudflare Works e IA. Cloudflare Works é a hospedagem, a gente conhece Cloudflare como CDN, mas eles também têm uma hospedagem serverless, onde você pode ter todo o ecossistema completo. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fazer o meu login aqui no Cloudflare e mostrar para vocês todos os sites que eu tenho aqui, ó. Tenho 31 sites hospedados aqui no Cloudflare Works. Alguns têm domínios, subdomínios, alguns são de domínios de desenvolvimento, apenas para ferramentas, APIs e outras funcionalidades. Inteligência artificial também aqui no Cloudflare Works você tem acesso. E o mais interessante é que eu faço todo o site e mando o site diretamente do Codex. As pessoas elas estão acostumadas a usar o Cloud Code. Eu também quero dar uma chance pro Cloud Code, mas atualmente eu tô pagando o plano Codex, né, do GPT. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse projeto aqui, desse site de figurinhas da Copa. Primeiramente, eu queria achar as imagens das figurinhas, né? Porque se eu vou montar um site de figurinhas, eu tenho que ter todas as imagens de todas as figurinhas.
Então eu comecei a procurar em vários sites aí de figurinhas e tal, e eu não consegui achar de forma alguma, até que eu achei uma loja que tinha mais de 750 figurinhas. Não tinha as 980, mas tinha umas 750 figurinhas. Aí eu baixei, fiz uma extensão de navegador para eu baixar tudo de uma vez. E aí eu comecei a passar as informações pro Codex gerar para nós. Geralmente quando eu passo um prompt de site pro Codex, eu falo que eu quero que o site ele seja feito para Cloudflare Works, que ele use o Ono ou o Astro. O Astro também é um framework mais leve, se você quiser, mas se você não souber como pedir, ele vai acabar tacando o Next.js, tacando várias outras bibliotecas lá complicadas e chatas, junto com o Astro, que torna o site um pouco pesado, e a gente foca muito aqui na otimização. Por que a otimização? Porque apesar do Cloudflare Works ser uma hospedagem que começa gratuita e com $5 você tem milhões de requisições por mês, 25 bilhões de linhas lidas por banco de dados, se você não souber codar ou fazer o site, ele vai acabar além dessas bilhões de linhas de banco de dados muito rápido, e aí no final do mês você vai ter uma conta de $100 sem perceber. Por isso você tem que saber o que você está fazendo com o Codex, você tem que saber pedir para ele e também otimizar. Então, eu estou sempre otimizando aqui os sites, diminuindo o número de linhas lidas, às vezes dependendo do tipo de site que eu estou criando, no caso esse de figurinhas aqui, eu não usei banco de dados, então eu não tenho nenhum risco. Ele está completamente otimizado, feito totalmente em Astro, sem banco de dados. E geralmente para blog você pode usar, por exemplo, Markdown ou MD, né? São termos técnicos, se você tiver qualquer dúvida é só perguntar pra gente lá no grupo. Eu pedi para ele baixar as imagens, e aí eu pedi para ele criar um site em Astro sem dependências e libs feitos para Cloudflare Works. O site ele vai ser multilingüe, né? Português, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano e alemão. E ele vai montar um diretório de figurinhas da Copa. Por enquanto eu pedi apenas o diretório com algumas funcionalidades. O ideal é você pedir tudo de uma vez. Assim ele provavelmente vai gastar menos tokens, né? E infelizmente as ideias foram surgindo depois e tudo mais. Só que ele fez um trabalho de atualização muito bom. Ele pegou os dados tudo certinho dos 800 e não sei quantos jogadores e atualizou com salário, contrato, empresas que eles fazem marca. Eu coloquei tudo isso para poder aumentar o CPM, o CPC do AdSense. Fica mais alto quando você tem esses tipos de palavras-chave dentro do artigo, quando tem alguma coisa mais cara, tipo marca Adidas ou dinheiro, salário, essas coisas assim, com certeza deve aumentar um pouco os ganhos do AdSense. E aí ele fez aqui, ó, 750 figurinhas catalogadas no começo, depois eu pedi para ele completar para as 980 e ele adicionou. Ele fez até mesmo, como vocês podem ver aqui, como eu não tenho todas as fotos de figurinhas ainda, ele fez até uma imagem aqui, ó, muito bem organizado, ó, bonitinho aqui, ó, para substituir, como se fosse um placeholder. Ele criou e ainda criou uma para cada parte aqui. O importante quando você for criar um site usando o Codex é saber o que você quer pedir e saber resolver os BO, resolver os problemas. Não é só você pedir para ele criar um site em Next.js que só vai te dar dor de cabeça. Você tem que saber o stake que você vai usar, saber a estrutura de páginas, os idiomas, a questão do SEO, você pode colocar tudo. Eu vou mostrar um prompt que eu costumo usar aqui, ó, para vocês. Esse é o meu prompt padrão que eu costumo usar. Eu uso ele para quase todos os sites, mas esse Astro aqui que eu acabei de criar de figurinhas, eu não costumei usar ele. Esse aqui é o meu super prompt do zero. Não sei se vocês conseguem ver bem aí. Ó, eu falo, ele é um desenvolvedor responsável por sites rápidos, seguros, bonitos e organizados e fáceis de manter usando o Cloudflare Works. O site ele precisa ter HTML, textos semânticos, serem otimizados para SEO, GEO, IO e precisa ser full SSR. Isso é muito importante quando você for fazer um site com inteligência artificial, que ele seja full SSR. Porque se ele não for SSR, ele não vai carregar no servidor, ele vai carregar quando a pessoa já abriu o site, e isso é péssimo para SEO. Então eu coloco tudo que eu preciso aqui de SEO, esquemas, tags de meta social, OG imagem, essas coisas. Tudo, eu coloco tudo aqui no prompt para vocês verem. Eu também boto até a estrutura de como tem que ser o site em TypeScript, JavaScript, não faz muita diferença, porque é só a maneira que você digita o código na hora que ele for renderizar, vai ser outro código. É assim que funciona o site de JavaScript, para quem não está entendido desse assunto ainda. Eu mesmo migrei do PHP, eu tive certa dificuldade de entender como é que funciona essas linguagens modernas aí de programação. É apenas a tipagem, você apenas escreve e na hora que ela for implementar, ela muda totalmente o código dela, ela fica full JavaScript. É claro que ela renderiza o HTML como um PHP e qualquer outra linguagem, mas é só para vocês entenderem como é que é o funcionamento. Porque quem está
vindo de outras linguagens, não conhece JavaScript como aquele arquivo externo que fica lá no HTML do seu navegador carregando algum script. Mas não, o JavaScript ele vai muito mais além disso. Ele não é aquele .js que você está acostumado a ver em todos os sites. Inclusive, dá para você fazer um site em JavaScript sem carregar nenhum JavaScript. É possível fazer isso. Esse aqui é o prompt que eu uso. Esse aqui é o site que eu criei em menos de um dia. Mais de 6.000 páginas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu enviei o sitemap aqui com mais de 6.000 páginas. Na verdade, é 8.656 páginas. Ó, até como eu criei um site com mais de 6.000 páginas aqui, ó, tem 8.656 páginas foram encontradas. Quais foram indexadas, quais não foram indexadas, aí não sei, né? Porque eu criei o site, não tem nem 24 horas ainda, vamos esperar, eu mandei para indexação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu gravei sem nenhum roteiro nem nada. Eu só queria apresentar aqui o site para vocês e convidar vocês também para acessar o nosso grupo do Cloudflare Works, que futuramente eu pretendo ensinar vocês passo a passo, tirar todas as dúvidas, como otimizar o banco de dados da maneira correta. E muito obrigado. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.